Oi, turminha do sexto ano, tudo bem? Na continuação da correção dos exercícios, agora nós iremos corrigir os exercícios contextualizados. Então, vamos lá. O exercício 1 de fuso horário, ele nos dá 3 dados. Da onde nós saímos, que é São Paulo, que está a 45 graus oeste, para onde nós iremos, que é Roraima, ou seja, Boa Vista, capital de Roraima, está a 60 graus oeste, e o tempo de viagem, que são 6 horas. Como que eu faço para descobrir o horário que eu vou chegar em Roraima? Eu estou saindo de São Paulo e indo para Roraima. É esse caminho que eu estou fazendo. Eu estou no mesmo hemisfério oeste-oeste, então, pela regra, eu subtraio os resultados que eu vou adquirir aqui. O primeiro passo é dividir 45 graus por 15. Por quê? Porque cada fuso horário tem 15 graus. Então, 45 por 15, eu vou estar no terceiro fuso oeste. Depois, eu divido 60 graus por 15 também, que é o meu destino, ok? E eu vou estar no quarto fuso oeste. Então, como que eu faço? Eu subtraio 4 menos 3, que foi o que eu fiz aqui. E a diferença vai dar de um fuso. Então, seria 1 hora. Como eu sei se é 1 hora a mais ou a menos? Eu vejo sentido. Eu saí de São Paulo e estou indo para Roraima. Então, eu estou indo no sentido oeste, que é o que essa flechinha está me mostrando. Então, assim, 14 horas em São Paulo, menos 1 hora de diferença, em Roraima será 13 horas. Só que eu não saio de São Paulo e chego direto a Roraima. Eu tenho um tempo de voo. Então, eu pego 13 e somo com o tempo de voo. Então, nós chegaremos em Roraima, em Boa Vista, em Roraima, às 19 horas. Então, letra correta, letra A. Esse segundo exercício, eu coloquei aqui um mapa do Brasil de fuso horário, para vocês entenderem que a gente também pode fazer por aqui. Então, assim, o exercício diz o seguinte, que um programa de televisão, ele vai passar no mesmo momento em Brasília, em Fernando de Noronha e no Acre, tá? Só que em Brasília são 20 horas. Aonde está Brasília? Aqui. Então, aqui em Brasília são 20 horas. Ele quer saber que horas esse mesmo programa vai passar em Fernando de Noronha e que hora esse mesmo programa vai passar no Rio Branco, no Acre. Então, quando eu tenho um mapa para visualizar, fica bem mais fácil. Então, vamos lá. Aqui eu tenho oeste e aqui eu tenho leste, ok? Então, tudo que vai em direção a leste aumenta 1 hora, o que vai a oeste diminui 1 hora por cada fuso. Então, se aqui no Distrito Federal são 20 horas, em Fernando de Noronha, que está a leste, que é aqui Fernando de Noronha, a gente soma 1 hora a mais. Então, Fernando de Noronha será 21 horas. Aí eu saio do Distrito Federal e esse mesmo programa vai passar aqui no Rio Branco, no Acre, que está 2 fusos atrasados, que está oeste, em relação a Brasília. Então, se em Brasília são 20 horas, 19, 18 horas. Então, no Rio Branco, no Acre, passará o mesmo programa às 18 horas. Qual a alternativa que me traz essa resposta? Alternativa E. Esse exercício 3 nos traz novamente a informação sobre a LID, Linha Internacional de Mudança de Data. O que acontece nessa linha? Quando a gente atravessa essa linha na direção oeste, nós iremos adiantar um dia. Quando nós atravessamos essa linha na direção leste, nós iremos diminuir um dia. Aí vocês vão dizer assim para mim, nossa, professora, mas como assim? Se foi ensinado que tudo que vai a leste aumenta e que vai a oeste diminui. Ok? Mas aqui nós estamos do lado contrário, nós estamos no fuso horário final, não no meridiano inicial, que é no meridiano de Greenwich. E uma outra coisa para que vocês tenham certeza do que eu estou dizendo.
Vejam que no sentido leste, que eu disse para vocês que nós iremos diminuir um dia, nós temos o Alasca. E o Alasca fica próximo ao Canadá. E nós estamos no hemisfério ocidental. E aqui nós temos a Sibéria, que fica na Rússia. E a Rússia está no hemisfério oriental. Então, se a gente for tirar essa conclusão do modo com que a gente está aprendendo ali de leste e oeste, nós estamos fazendo a mesma atitude, nós estamos tomando a mesma atitude. Só que aqui nós estamos vendo do lado como se nós estivéssemos vendo do lado contrário. O exercício nos traz que em B, aqui, são 11 horas, do domingo do dia 22 de julho. Tá? Ele quer saber o que muda quando a gente passa de B para A. Se nós estamos vindo no sentido leste, nós estamos olhando do lado inverso, então significa que aqui a gente vai diminuir um dia. Então, na letra A será dia 21 de julho de 2008, no mesmo horário. Esse exercício ele é bem interessante. Ele traz para a gente a informação de quando nós tínhamos ainda no Brasil adotado o horário de verão. Esse horário de verão permaneceu até 2018. Em 2019, um decreto do nosso presidente Jair Bolsonaro deixou de existir. Mas eu coloquei aqui um mapa para elucidar melhor para vocês de quais estados do Brasil adotavam o horário de verão. Então, percebam que são esses estados pintados de laranja. Os estados aqui acima de cinza não adotavam o horário de verão. Então, o exercício nos traz numa questão que uma aluna que mora em Maceió, que é aqui, ó, Maceió é a capital de Alagoas, ia fazer o Enem, né? Ia fazer o Enem, e o Enem é o mesmo horário no Brasil inteiro. É o mesmo dia e o mesmo horário. Só que os estados que estão aqui pintados de laranja, devido ao horário de verão, estavam com 1 hora adiantada. Então, se as portas iam fechar às 13 horas nesses estados aqui, em Brasília, né, que fica aqui, 13 horas. Que horas vai fechar, então? Ia fechar em Maceió, que é Alagoas. Esse estado não adotou horário de verão. Então, se aqui é 13, que a gente tem um horário adiantado, aqui será 12 horas. Então, a resposta correta é a letra E. Esse exercício 5, ele é super fácil também. Só que ele nos dá uma informação diferente do que a gente estava acostumado até agora. Ele não nos dá o horário de saída do local, né, da viagem. Ele nos dá o horário de chegada, que são 17 horas. Então, o que esse exercício nos pede? Ó, tá saindo de Teresina, no Piauí, e tem que chegar, vai chegar em Roraima, em Boa Vista, em Roraima, às 17 horas. Ele dá o horário de chegada. E ele dá também o tempo de voo. Então, como que a gente resolve isso? Sempre a gente precisa resolver um exercício pensando na diferença de fuso que existe de um lugar. O lugar que eu estou indo para o lugar que eu devo chegar. Então, vamos lá. Piauí está neste fuso horário. E Roraima está neste fuso horário. Então, se eu vou chegar em Roraima, né, às 17 horas, Piauí está num fuso a leste. Então, significa que Piauí será 18 horas. Então, aqui eu já descobri a diferença de fuso de um para o outro no horário de chegada. Só que eu levei 3 horas de viagem. Então, eu pego esses 18 horas, que seria o horário daqui de Piauí, e subtraio as 3 horas de viagem. Então, que horas que eu teria que sair de Piauí para chegar em Roraima às 17 horas? Eu sairia de Piauí às 15 horas. Iremos agora para os exercícios de aprofundamento do mesmo capítulo de fusos horários. Esse exercício nos traz as seguintes informações. No meridiano inicial de Greenwich, são 18 horas do dia 5 de janeiro.
E ele quer saber que hora será aonde Paulo mora, e ele dá o endereço de Paulo, 11 fusos a leste de Greenwich. Depois, ele quer saber que hora será aonde Pedro mora, só que Pedro está 3 fusos a oeste de Paulo. E qual o horário onde Clara mora? Clara está a 2 fusos a oeste de Greenwich. Como que eu resolvo esse exercício? Primeiro, vamos para Paulo. Paulo, 11 horas adiantado em relação a Greenwich. Por que eu sei que está adiantado? Porque Paulo está a 11 horas a leste. E tudo que está a leste são horas adiantadas. Então, o que eu pego? Eu pego 18 horas de Greenwich e tenho que somar com 11. 18 mais 11 me dá 29. Só que como assim? Se o dia só tem 24 horas, eu não posso ser 29 horas aonde Paulo está. Então, como que eu resolvo? O dia tem 24 horas, eu pego 29 menos 24, que vai me dar um saldo de 5 horas do dia seguinte. Então, 5 horas do dia 6 de janeiro. Em relação a Pedro, Pedro está a 3 fusos a oeste de Paulo. Então, se Paulo está no 11º fuso, menos 3, por que menos 3? Porque Pedro está a oeste, então é menor, a gente diminui. 11 menos 3, Pedro está a 8 fusos a leste de Greenwich. Então, como que a gente faz? A gente pega 18 horas de Greenwich mais 8 horas e Pedro estará a 26 horas, mas o dia só tem 24 horas. Então, faço de novo aquela situação. 26 menos 24, que são 24 horas que um dia tem, Pedro estará 2 horas do dia 6 de janeiro. Agora, a Clara é mais tranquilo. Ela está só a 2 fusos atrasados a Greenwich. Greenwich são 18 horas, então 18 menos 2, Clarinha estará às 16 horas do mesmo dia. Esse exercício 2 de aprofundamento, ele nos traz a seguinte informação, que no fuso horário inicial, Greenwich, são 14 horas do dia 10 de outubro de 2005. Ele quer saber que horários serão em 45 oeste de Greenwich, em 60 a leste de Greenwich e 75 a oeste de Greenwich. Então, como que eu faço para resolver? Vamos resolver um de cada vez. 45 graus a oeste. É o mesmo esquema que a gente fez no exercício de contextualizados. Eu tenho o endereço por graus. Então, eu pego 45 e divido por 15, porque cada fuso tem 15 graus. E eu vou estar no 3º fuso a oeste de Greenwich. Se eu estou a oeste, significa que eu estou com 3 horas a menos. Então, 14 menos 3, 11 horas. O segundo, eu estou 60 graus a leste de Greenwich. 60 dividido por 15 graus, eu vou estar no 4º fuso a leste. Se eu estou no 4º fuso a leste, significa que eu tenho 4 horas adiantada. Então, como nós fazemos? 14 horas de Greenwich mais 4 horas. Então, nessa cidade serão 18 horas. O terceiro exercício, a letra C. 75 graus a oeste de Greenwich. 75 dividido por 15, vou estar no 5º fuso a oeste. Então, significa que são 5 fusos atrasados. Então, eu pego novamente 14 horas, 14 menos 5, que foi o resultado daqui, e eu tenho 9 horas. Então, eu pus assim um lembrete. Lembre-se sempre que vamos a leste, as horas são adiantadas. E sempre que estamos a oeste, as horas são atrasadas. E para finalizar, eu coloquei aqui um mapa de fuso horário do planeta Terra. Observem que nós temos 0, que é o fuso horário inicial, que é o meridiano de Greenwich, que passa aqui por Londres, ok? À direita, ou seja, sentido leste,
eu tenho 12 fusos horários adiantados. Isso significa mais 1 hora a mais em relação ao Greenwich, 2 horas a mais em relação ao Greenwich, 4 horas a mais em relação ao Greenwich, até 12 horas a mais em relação ao Greenwich. Quando a gente vem no sentido oeste, eu tenho o sinalzinho de menos, significando 1 hora a menos em relação ao Greenwich, 5 horas a menor em relação ao Greenwich, 9 horas a menor e 12 horas a menor em relação ao Greenwich. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, percebam que aqui, nessa linha, e percebam que essa linha, pelo planeta ser uma geóide, ele se encontra, e aqui é que fica a linha internacional de mudança de data, a LID que a gente viu nos exercícios anteriores. Quando nós chegamos aqui, então é aquele lugar que a gente aumenta um dia ou diminui um dia, mas continua a mesma hora, ok? Esse mapa também representa a divisão teórica, pode ver que ela está toda certinha. E nós estudamos no conteúdo que existe a divisão prática. A divisão prática são essas linhas aqui que a gente está vendo, ó. Por exemplo, o Brasil, ó. A teórica é essa. Desculpa não estar indo certinho, porque eu estou fazendo com o mouse e tenho uma certa dificuldade. Mas a prática, ó, quanto que o governo brasileiro mexeu nessa linha para que não interfira nas relações comerciais e sociais dentro do mesmo estado que a gente estudou lá atrás, ok? Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro é que quando vocês verem um mapa assim, com essas numerações embaixo, lembre-se que quando a gente vai de um lugar a outro, a gente tem que levar em consideração os dados que estão dados e não esses números que estão embaixo. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui em São Paulo, tá? E são 18 horas. E eu quero vir aqui para a África do Sul, para a capital da África do Sul. Se aqui são 18 horas, que hora será aqui na África do Sul? Então, se eu estou vindo para leste, em cada fuso eu aumento 1 hora. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas na África do Sul. Eu fiz esse exercício com base nos dados que eu falei e não visualizando o que eu tenho aqui embaixo, porque esses números, eles só são importantes quando a gente vai fazer algum exercício em relação ao meridiano inicial, ok?